Um tema que causa muita perplexidade é porque Jesus falou que o templo de Jerusalém seria destruído. Sabemos que lá no deserto, quando Deus manda que Moisés construa um tabernáculo para que ali sejam feitas oferendas, né? E era um templo móvel, era desmontado, e ao longo da caminhada até a Terra Prometida, desmontava e montava. Mas quando eles chegam até a Terra Prometida, e já depois do governo do juízo, no governo do reino unificado, com Saul, Davi e Salomão, Salomão constrói o templo. E o templo era um lugar onde eram feitas as oferendas. Tinha um lugar chamado Santo dos Santos, que somente os sumos sacerdotes entravam uma vez por ano para a expiação dos pecados. Levava o sangue do bode e colocava na tampa da arca. E isso aconteceu ao longo da história, desde o primeiro sumo sacerdote, que foi Arão, até o último, foram 85 sumos sacerdotes. Mas o fato é que Jesus estava saindo do templo, e quando eu falo templo, esse templo foi construído por Salomão, depois foi destruído pelo Império Babilônico, depois reconstruído com os exilados, né? E depois disso, né, foi reformado por Herodes o Grande. Então era um templo muito bonito, muito lindo, pedras brancas. E Jesus está saindo do templo e ia se retirando quando se aproximaram dele os discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. E aqui tem a seguinte colocação. Ele, porém, lhes disse, Mateus 24, versículo 2. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus está dizendo que naquele templo, aquele templo que foi reformado ali construído pelos exilados e agora por Zorobabel, e agora reformado por Herodes o Grande, ele vai ser destruído. Mas por que Jesus fala isso? Por que Jesus fala que o templo seria destruído, o templo de Jerusalém? Jesus, ele veio, ele fez um sacrifício único no nosso lugar. Quando Jesus vem e morre em nosso favor, quando ele leva todos os pecados da humanidade nos seus ombros, ele se torna maldito no nosso lugar. Ou seja, ele fez um sacrifício, uma morte substitutiva. Não havia mais nenhum sentido de matança de animais para a remissão de pecados. Evidentemente que Jesus tinha duas naturezas, humana e divina. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Mas quando Jesus morre, ressuscita e sobe aos céus, estamos falando no ano 30 e alguma coisa, 35, 36 por aí, ainda continuou no templo, tendo matança de animais. Não tinha mais nenhuma lógica, porque o sacrifício de Jesus foi único. Não tinha nenhum sentido continuar ainda matando animais no templo. E nós sabemos que o templo era um serviço lucrativo para aqueles homens. Porque vendiam animais de toda espécie, aleijados, cegos, e vendiam mais de uma vez. Era um negócio lucrativo, porque os que vinham de longe compravam animal naquele momento para o sacrifício. Mas aí Jesus, sabendo disso, né, ele, na sua presciência, ele sabia que somente cessaria os sacrifícios de animais quando o templo fosse destruído. E aí nós vimos que no ano 70, o general Tito, romano, ele destrói o templo,
destrói a cidade, Jerusalém, e cessa aí nesse momento, né, a matança de animais e com a destruição do templo. É por isso que Jesus falou para os apóstolos que ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Por quê? Porque mesmo depois da sua morte, eles continuaram ainda fazendo sacrifício para animais sem nenhuma lógica mais, porque Jesus tinha feito sacrifício único por todos nós. Esse é o motivo porque, né, Jesus falou que aquele templo seria destruído. Que Deus continue nos abençoando sempre.